Bom dia, povo de Deus, né? Depois de uns dias sem fazer a reflexão do Evangelho, estou aqui de volta, né? Pois é, hoje o Evangelho está em São Marcos, né? Continua, né? Vai ser sempre Marcos. Estamos no ano de São Marcos, né? O Evangelho hoje está no capítulo 8, no versículo do 11 ao 13. Tá curtinho hoje, né? Bem curtinho. Parece que tá meio escuro. Abre mais um pouquinho essa janela pra mim, Vinícius. Então vamos. Benedita? O mínimo possível. Então vou começar proclamando o Evangelho, para depois a gente fazer uma breve reflexão, né? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que essa geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui é bem curtinho, são apenas 3 versículos, né? 3 versículos, mas é de uma profundidade muito grande, de uma reflexão maior ainda, né? Porque aqui nesse tempo nós sabemos que os fariseus andavam atrás de Cristo não para pegar a mensagem da sua palavra e pôr em prática, né? E obedecer seus mandamentos, mas sim para procurar uma forma de condená-lo, de julgá-lo e de fazer de tudo para que tirasse ele do meio daquele povo que ele estava distorcendo todo o que eles estavam ensinando, né, segundo as leis dele. Então ficam aqui pedindo sinais para que eles acreditem, para ver, para expor Jesus, né? Para ele fazer grandes milagres, para aí mais na frente aqui eles falam que ele está fazendo isso pelo demônio, né? Tirando espíritos de demônio, mas é mais na frente que eles falam. E Jesus, que conhece todos os corações de todas as pessoas, tudo o que se passa lá no mais íntimo, ele sabia que os fariseus estavam pedindo sinais não para se converter, né? Mas pôr à prova tudo que Deus estava falando, que Jesus estava falando, né? E eles não queriam, não estavam sendo sinceros, não queriam se converter, não queriam aderir à mensagem de Cristo. E a gente vê aqui o orgulho deles era um tremendo, porque para eles eram os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, né, os doutores da lei, se achavam acima de tudo, né? E Jesus vem e parte bem no meio tudo aquilo que eles estavam ensinando, porque muito daqueles fariseus e daqueles doutores da lei, né, pregavam o que não viviam e estavam muito corrompidos pelo dinheiro e pela ganância. Então Jesus vinha pregando a pobreza, pregando que o reino de Deus era dos pobres, dos humildes de coração e contradizendo tudo aquilo que eles iam pregando, né? Que eles estavam bem apegados ao dinheiro, né? E aqui fica bem fácil para a gente ver hoje as pessoas que vão ao encontro de Jesus somente para pedir, somente para ver milagres. Me mostra que eu acredito. Eu vou acreditar em Deus
A partir do momento que acontecer esse milagre em minha vida, se não acontecer, eu não acredito, né? São gente hipócritas, né? Gente que falsas, que não amam verdadeiramente a Deus, porque quando a gente ama verdadeiramente a Cristo e a sua mensagem, a gente não fica ali preso, atrelado só a milagres, a coisas que Ele pode estar fazendo por nós. A gente vai simplesmente por amor daquele que nos amou primeiro, né? Que entregou a sua vida por cada um de nós numa cruz. Mesmo sabendo que depois iríamos traí-los do mesmo jeito, mas ele foi em frente, ele acreditou que muitos sim se perderiam, virariam as costas para o seu sofrimento, para o sacrifício que ele fez, mas muitas pessoas iriam aderir à sua mensagem, iriam viver os seus mandamentos, né? E propagar para as outras pessoas. Aí então ele foi até o último, as últimas consequências, né? Para nos salvar. E hoje as pessoas, a igreja está impregnada de gente que usam os pobres, usam Deus e usam os pobres para poder arrecadar dinheiro e deturpar a mensagem de Deus, porque Deus, ele veio instaurar o reino do céu aqui no meio de nós. E não instaurar um reino terreno aqui, estruturar um reino de riqueza, de fartura aqui, não. Foi esse pensamento errado que levou Judas a trair Jesus, porque ele achava que Deus ia instaurar um reino material aqui na terra, para aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas pelos romanos, maltratadas, pagando muitos impostos, né? E esse pensamento que levou a Judas a trair Jesus, dele achar que quando Jesus estivesse ali se vendo preso, né, iria reagir, iria tomar o trono de quem estava governando o lugar deles lá. E Jesus não veio para isso, para erguer um reino material. Ele veio para instaurar o reino do céu em nossos corações, para já vivermos aqui na terra o que viveremos eternamente lá no céu, se assim a nossa conduta aqui na terra nos deixar, né? Se a gente vivermos coerente com a palavra de Deus e com a nossa fé e com a doutrina que Cristo ensinou. A partir do momento que a gente se apega nas coisas do mundo, que a gente quer que acabe toda a pobreza do mundo, quer que todo mundo seja rico, todo mundo tenha tudo, a gente está se afastando um pouco, né, da palavra de Deus, dos ensinamentos dele, porque Deus, ele falou, quando ele estava enviando os apóstolos, ele disse, as pessoas que queriam seguir ele, né, ele falou que as pessoas tinham onde se deitar, tinha onde descansar, mas ele não tinha nenhuma pedra para colocar embaixo da cabeça, né? E que os discípulos não levassem bolsa, não levassem 2 túnicas, nada, né? Nada de material. E dá para ver que Deus não pregava a riqueza, não pregava essas abundâncias que o povo prega hoje em dia, e só se pauta nisso. Lógico que Deus abençoa, Deus providente em nossas vidas, mas daí pautar a nossa vida só nisso, a gente se afasta um pouco da mensagem de Cristo, né? Que também Deus fala na Bíblia para a gente não juntar tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, né? E se juntar tesouros no céu. E ele veio para salvar as nossas almas, não o nosso corpo. O nosso corpo é só uma matéria que vai apodrecer e ser comido pela terra, porque as pessoas hoje em dia são muito apegadas ao corpo, a si próprio, ao amor próprio, ao egocentrismo. Não saem de si, não querem servir ninguém, porque em primeiro lugar eles que têm que ser felizes, eles que têm que ser servidos e não servir. Não querem sentir dores, não querem sofrer, não querem ser humilhados. Então, essas pessoas que pensam assim, que
abominam o sofrimento, abominam a humilhação. Essas pessoas não conhecem muito ou quase nada dos ensinamentos de Cristo, da doutrina de Jesus, né? Porque a gente... mas só que já está num nível mais elevado de intimidade espiritual, de vida espiritual, que consegue entender isso. Que chegam a partir a um dado momento, essas pessoas, nos santos mais elevados, que pedem sofrimentos a Cristo. Acho que é São Paulo que fala, né? Completar na carne o que não foi completo na carne de Cristo, os sofrimentos. Então, a gente, quando a gente estiver sofrendo, passando por tribulações, a gente não deve murmurar de forma alguma e muito menos colocar a culpa em Cristo. A gente deve sofrer com resignação, com piedade e oferecendo os nossos sofrimentos a Cristo com humildade. Assim a gente vai estar sendo coerente com a nossa fé, com a palavra de Deus. Então, esses fariseus aqui não eram coerentes com a fé que pregavam, não queriam aceitar o ensinamento de Deus, eram fechados à boa nova de Cristo. Então, por isso, eles perseguiam a Cristo e queriam por todo modo prendê-lo e matá-lo, porque ele estava atrapalhando os planos deles, né? E é isso. As pessoas hoje em dia enchem a igreja com pautas sociais, políticas, públicas. Eu acho que para isso eles devem deixar nas mãos de outras pessoas e ter outras pessoas não se ligaram com as coisas de Deus para falar disso, porque a igreja, ela é essencialmente, ela foi fundada por Cristo para cuidar das almas das pessoas, cuidar da salvação. É claro que Deus se importa com os pobres, Ele quer que os pobres tenham o mínimo de dignidade possível. Agora, querer tirar o lugar de Deus para colocar os pobres, aí já está invertendo as coisas, já está tirando o lugar de Deus, né? Porque às vezes na hora da homilia, em vez de colocar Cristo no centro, que devemos amá-lo, respeitar, obedecer os seus ensinamentos, nos converter, nos arrepender de nossos pecados, estão falando de políticas públicas, de governo que é corrupto, de fake news. E as pessoas que estão indo à igreja para procurar a palavra de Cristo, um momento de oração, ficam sem saber o que dizer, o que pensar, porque estão misturando as coisas. Não é para levar as coisas do mundo para dentro da igreja. Pode-se sim levar a igreja para o mundo, a palavra de Deus para as pessoas. Agora, querer colocar as pautas do mundo, os assuntos do mundo e tirar o lugar que é de Cristo, principalmente nas santas missas, nas homilias, que é a palavra de Deus, que é o momento de ouvir a palavra de Deus, os seus ensinamentos, aí já fica bem perturbador, né? A gente assistiu uma homilia, você está na igreja, parece mais que você está num palanque ou numa Câmara de Deputados e Vereadores, porque pouco se fala da mensagem de Cristo, que era de conversão, obediência aos seus ensinamentos, não é isso? E hoje em dia o que a gente mais vê, infelizmente, na nossa igreja é que estão se preocupando muito com as questões sociais, meio ambiente, essas coisas, e não estão se importando com salvar almas das pessoas, que é o que mais importa para Jesus, é a alma das pessoas. Acho que era São João Bosco que dizia: dai-me almas e ficai com o resto, porque Cristo quer as nossas almas, Ele morreu para salvar as nossas almas, não os nossos corpos, porque as pessoas hoje em dia elas deturpam muito a palavra de Deus. Elas querem muito interpretar por si só. Terremoto aqui, mas já voltou ao normal. Opa. Não quer.
vai aqui para baixo. As pessoas querem muito interpretar a palavra de Deus por si só, né? Elas não querem trabalhar o mínimo a mente para saber se o autor, quem escreveu, tá querendo falar aquilo mesmo, ou só ele tá querendo entender daquela forma, né? Então é muito importante a gente ter uma vida espiritual muito bem centrada, uma vida de oração muito organizada, para a gente não sair interpretando a palavra de Deus a bel prazer, do jeito que bem quiser, né? É preciso pedir ao Espírito Santo para iluminar a mente, nossa mente e os nossos corações, para a gente poder entender o que Deus quer falar para nós verdadeiramente, não o que nós estamos querendo ouvir, né? Que a gente é muito assim, a gente vai ler a palavra de Deus e a gente só absorve aquilo que é bom para mim, aquilo que não fere os meus gostos, aquilo que não vai me impedir de fazer o que eu quero, né? Mas a partir do momento que a palavra de Deus vem contra os meus pensamentos, os meus sentimentos, aí não. Aí já é para aquele povo de lá de Israel, daquele 1000 anos atrás, não que é pra gente. E isso é muito complicado para as pessoas que vivem dentro da igreja, que não quer realmente entender a palavra de Deus, não faz um estudo, né? E por isso fica aí, tudo que o povo joga, absorve como verdade, não vai buscar por si só se é a verdade a palavra de Deus ou não. Então é isso, acho que eu já falei até um pouquinho mais. Espero vir amanhã novamente, né? Fazer a reflexão do Evangelho, que é muito importante. A palavra de Deus é um alimento espiritual para nós, assim como o sacramento da comunhão, que nos fortalece para as batalhas diárias, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe e uma boa e santa semana a todos nós, né? Quarta-feira começa a quarta-feira de cinza e inicia a quaresma, né? Que Deus nos ajude a vivermos uma santa quaresma com resignação, piedade e conversão, né? Acima de tudo, conversão, para que possamos estar unidos a Deus. Dizer não a tudo que o mundo oferece a nós e sim para tudo que Deus coloca em nossas vidas, né? Para que possamos ser verdadeiramente felizes. Então, Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Paz e bem. A paz de Jesus, o amor de Maria. Paz e bem. Acabou? Calma, Davi.